Olá, bem-vindos ao canal Inclusiva Aprendizagem. O vídeo de hoje será sobre conceitos e fundamentos da educação inclusiva e educação especial. Na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre os temas da educação inclusiva, o que ela abarca. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente pensa sobre a formação de professores, a parceria entre a escola e a família. A gente pensa que é uma perspectiva, que é uma mudança de paradigma, que vai da direção da exclusão para a inclusão. A gente também vê que tem sido um tema amplamente discutido em comunidades científicas, acadêmicas, escolas, universidades, clínicas, dentre outras instituições. Quando a gente fala sobre educação inclusiva, por que a gente fala sobre a formação de professores? Precisamos dar o melhor para o nosso aluno, então é de fundamental importância que o professor ele tenha uma boa formação, ele tenha uma formação adequada para lidar com o público da educação inclusiva. Isto é, todos os alunos. Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente pensa em abarcar todos os alunos no aprendizado, para que eles tenham sucesso na aprendizagem. E para que ocorra essa aprendizagem, esse sucesso na escola, é imprescindível a parceria entre a escola e a família. E por que a educação inclusiva é uma perspectiva, uma mudança de paradigma? Porque a gente precisa mudar a nossa cultura, mudar o nosso olhar para a inclusão. Que parte? Por que da exclusão para a inclusão? Quando a gente fala sobre a história da educação inclusiva, a gente vê alguns conceitos como exclusão, segregação, integração, até chegar na inclusão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles nos próximos slides. Mas a ideia da educação inclusiva é essa mudança de olhar, de paradigma, que vai para a inclusão escolar, que avança na cultura da inclusão, de que todos os alunos permaneçam na escola, acessem a escola e tenham sucesso na aprendizagem. A inclusão escolar não é apenas colocar um aluno na escola, dentro de sala de aula, meramente colocar um aluno ali, mas sim oferecer condições para que todos os alunos possam ter aprendizagem. Isso se chama a equidade escolar. Oferecer as mesmas oportunidades para todos os alunos, para que todos eles tenham sucesso na escola, no âmbito escolar. No caso, a gente vem falando sobre a escola, sobre a comunidade acadêmica, então é de fundamental importância esse tema neste âmbito. Aqui eu trago um pouquinho sobre os conceitos da educação inclusiva, na visão de renomados autores que falam sobre o tema. Na visão de Steinbeck, a educação inclusiva representa incluir todos os estudantes, independente de seu talento e ou origem cultural. Então, não importa se uma pessoa tem uma cultura, uma classe social, um talento ou origem cultural, ou tem uma história. Do ponto de vista da educação inclusiva, isso se torna irrelevante, porque não é porque uma pessoa tem uma cultura diferente ou uma origem social diferente da outra, é que ela precisa estar na escola, que ela tem mais vantagens ou ela precisa de um ensino melhor do que a outra. Não, a educação inclusiva, na visão de Steinbeck, inclui todos os estudantes, independente desses quesitos. Na perspectiva de Mantoan e Guimarães, a educação inclusiva significa uma mudança da realidade, isto é, uma mudança paradigmática na forma como enxergamos e lidamos com as outras pessoas. Além da mudança de realidade, como a gente viu, uma mudança de olhar, de paradigma, de pensamento, de cultura, é uma mudança também que acontece com a gente mesmo, como que a gente enxerga o outro, na perspectiva do outro, como que a gente poderia se sentir no lugar do outro e lidar com as diferenças, e respeitar, enxergar as diferenças, ver essas diferenças. Para Ferreira e Guimarães, a educação inclusiva se refere ao acesso escolar de todos os estudantes,
Para esses autores, é importante que, para que tenha a inclusão escolar, que seja feito o acesso democrático, ou seja, de todos os alunos na escola. Já Brasil defende que a educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. No Brasil, a gente vê que a educação inclusiva é mais uma ação de cunho político, cultural, social e pedagógico, desencadeada em prol do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo, participando, sem discriminação. Nesse slide, eu venho falando um pouquinho também sobre as diferenças entre educação inclusiva e educação especial. Segundo o documento do MEC-SECAD, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, como a gente viu novamente, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Ou seja, ele fala um pouco sobre o que eu tinha falado naquele momento, no slide anterior, em que a gente precisa oferecer as mesmas oportunidades, as mesmas condições para todos os alunos, para que eles tenham sucesso no âmbito escolar, para que eles tenham êxito no âmbito escolar. E aí se remete à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas, em que a gente oferecendo as mesmas condições para esses alunos, todos terão condições de aprender. A educação especial, não fora desse contexto, de acordo com a Lei 939496, de 20 de dezembro de 1996, define em seu capítulo 5: a educação especial se constitui como uma modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Diferente da educação inclusiva, a educação especial é uma modalidade de ensino. Já a educação inclusiva é um paradigma, é um olhar, é uma mudança de olhar para a inclusão. Por isso que eu coloquei a educação especial não fora desse contexto. A gente não pode enxergar a educação especial como pertencente em outro quadrante ou coisas isoladas. Elas se complementam. A educação especial é uma modalidade de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino. Público: pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A gente vai ver em outros slides que a educação especial ocorre em salas de recursos multifuncionais, em atendimentos educacionais especializados. Isso nós vamos estudar em outros vídeos. Mas é importante a gente frisar aqui que a educação inclusiva e a educação especial não são blocos isolados. Elas se complementam. A gente precisa da educação inclusiva para mudar o nosso olhar, mudar a nossa cultura, mudar o nosso paradigma. E a educação especial é uma modalidade de ensino. Aqui nesse slide eu venho trazendo um pouco dos conceitos. Conceitos de exclusão, segregação, integração e inclusão. Só dando uma pincelada com vocês de que esses conceitos estão mais presentes na história da educação inclusiva. Quando a gente fala de exclusão, é quando não se respeita ou não se enxerga as diferenças. Antigamente, quando se não era muito falado o tema de educação inclusiva, existia mais a exclusão das pessoas. As pessoas que eram ditas diferentes não eram respeitadas, elas sofriam um preconceito por serem diferentes. E aí estavam em exclusão. Já a segregação são instituições e ou escolas que matriculam apenas pessoas, estudantes com deficiência,
Existem centros ou instituições que apenas matriculam pessoas com deficiência, elas não recebem matrículas de pessoas sem deficiência. Um exemplo são os atendimentos educacionais especializados, em que as pessoas que não fazem parte do grupo da educação especial não têm direito. Então, elas segregam essas pessoas que têm deficiência e não aceitam matrícula das pessoas que não têm deficiência, elas só aceitam matrícula das pessoas com deficiência. Na integração, não há interação das pessoas com deficiência com as demais sem deficiência, ou seja, não há essa interação. Existem pessoas no mesmo centro, na mesma unidade, ou até na mesma sala de aula regular comum, mas que não há interação das pessoas com deficiência com as demais sem deficiência. E a gente caminha na direção da inclusão, que é o ideal, que há equidade, mesma condição, as mesmas oportunidades entre as pessoas. Por exemplo, as rampas. Uma pessoa sem deficiência pode subir uma rampa, e uma pessoa com deficiência pode subir uma rampa também, se der a ela, se oferecer a ela o recurso da tecnologia assistiva. E para representar um pouco esses conceitos, eu coloquei um slide de fonte própria, essa imagem, para poder representar um pouquinho sobre, por exemplo, esses conceitos, no caso, a exclusão. O em laranja representa pessoas sem deficiência e o em vermelho com deficiência. As pessoas sem deficiência em laranja, todas são pessoas ditas normais, ficando assim no mesmo centro, numa mesma sala, por exemplo, em laranja. E em vermelho, as pessoas que são ditas diferentes por terem alguma condição e que para as de laranja são diferentes delas, elas se sentem excluídas, as de vermelho. A segregação, que também é uma representação, ou seja, é o que eu falei do atendimento educacional especializado, em que as pessoas com deficiência são apenas matriculadas e tem um centro próprio para elas. As pessoas sem deficiência não têm direito a esse centro, por exemplo. Então, há uma separação. No caso, a gente pode pensar que é uma separação das pessoas sem deficiência e das pessoas com deficiência. Agora eu vou falar um pouquinho da integração, que é uma representação também, em que, por exemplo, numa sala de aula comum regular, existem pessoas com e sem deficiência, e aí não há interação entre elas. E a inclusão, que o que a gente quer de fato mesmo, que as pessoas com e sem deficiência estão interagindo entre si. Então, é uma representação da inclusão. Então, essa foi a nossa aula. Aqui referências e links para que vocês possam acessar. Além das referências, coloquei links para que vocês possam baixar os documentos. E coloquei também o link do CMAP Tools, que é um programa de mapas conceituais que torna o ensino e o estudo ainda mais didático. Coloquei também para vocês poderem baixar, se vocês quiserem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Nos próximos vídeos teremos mais conteúdos, questões de concursos também, que são importantes para fixar o nosso aprendizado. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês.